dia, boa tarde, boa noite a todos. A gente está aqui para mais um vídeo do canal Estudos com Bentão. Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer um aulão sobre o pré-modernismo. E para isso, como eu sou iniciante nesse assunto, eu trouxe as melhores pessoas para me auxiliar. Ele, Matheus Monteiro, que é professor de literatura. Boa tarde. Também ele, Pedro Veloso, que é professor de português. E ela, Ellen, aluna de destaque lá da minha escola esse ano, ela inclusive é minha colega. Eu sei bastante sobre o contexto histórico do pré-modernismo, então. Eu sei muito sobre as características dele. Mas eu queria conhecer os autores, porque eu sei super pouco. Então vamos seguir pra cá que a gente vai aprender muito sobre isso. Então vamos lá começar a conhecer um pouco sobre o contexto histórico e como que estava todo mundo durante esse período. Lá na Europa, o período que antecedeu ao modernismo, o pré-modernismo, se desenvolveu em 20 anos, de 1902 até 1922, e ele foi marcado pela tensão política entre os países imperialistas e pelo surgimento do movimento de vanguarda. Já no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos são alguns dos fatos históricos que aconteciam durante esse período. Além disso tudo, por ser um período de transição, o pré-modernismo apresentou traços de estilos do século XIX, como o realismo, o naturalismo, também o parnasianismo e o simbolismo. Também foi marcado pelo nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas. Desse modo, autores como Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato mostraram em prosa um Brasil sem retoques, enquanto o poeta Augusto dos Anjos revelava sua descrença na espécie humana. Bom, agora falando sobre os principais autores desse período importantíssimo para a literatura, temos como, por exemplo, o Euclides da Cunha, que nasceu no Rio de Janeiro, foi um jornalista que foi a campo e retratou a Guerra dos Canudos em Os Sertões, trazendo também influências do determinismo e uma língua barroca. Ele conseguiu inovar fazendo uma denúncia social sobre o sertão, trazendo perspectivas diferentes sobre a miséria da região. Bom, também temos como, por exemplo, o Augusto dos Anjos, que em suas poesias retrata características do simbolismo como soneto e ao mesmo tempo utilizava de uma nomenclatura inesperada pela poesia. Antipoético, falando, por exemplo, de corpos de putrefação e usando um vocabulário médico, fazendo abordagens cotidianas em suas crianças. Bom, e continuando ali o que o Pedro nos explicou sobre um autor, vamos mostrar outro autor para vocês, que foi Monteiro Lobato, que ele nasceu em Taubaté, em São Paulo. Ele foi muito importante para essa época devido ao seu personagem muito conhecido, Jeca Tatu, que era um caipira muito preguiçoso, onde a sua proposta era denunciar os problemas no interior paulista, fazendo isso de uma narrativa descritiva realista, vindo do realismo, é claro. E sobre as temáticas abordadas no pré-modernismo, é interessante que falar sobre a exposição à realidade social brasileira. O regionalismo e o nacionalismo, a marginalidade dos personagens do sertanejo, o caipira, o mulato, temas, fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. O pequeno período de tempo foi responsável por mudar muita coisa na literatura brasileira. Ele foi uma fase de transição, composta por autores da época que produziam obras que não se vinculavam às produções literárias da época, como as escolas do realismo, do naturalismo ou do simbolismo, ou até mesmo do parnasianismo. Tendências estéticas que correspondiam a essa época, completamente diferentes e apontando tendências tradicionais e inovadoras, seguindo assim para o modernismo. Eles situavam-se entre o realismo e o naturalismo do final do século XIX e na Semana da Arte Moderna de 1922, que deu origem ao modernismo brasileiro. Na época estavam ocorrendo reformas urbanísticas no Brasil. O Nordeste passava por vários problemas de seca, a Guerra de Canudos tinha acabado de ocorrer, e também o São Paulo estava passando por um processo de urbanização e industrialização. Seguindo com tudo isso, também iniciava o processo de favelização das cidades de São Paulo. E então, isso tudo se convertia diretamente em temáticas para as obras literárias da época, abordando um forte cenário de riqueza versus pobreza, pegando a desigualdade perceptível de um lugar onde pequenas zonas ricas conviviam juntamente com extensões demarcadas pela pobreza. Os autores tentavam criar estruturas sem idealizar o romantismo, pois isso os afastava da vida real e do cenário brasileiro. E então surgiram personagens mais próximos do cotidiano, inspirados nos sertanejos, imigrantes e funcionários públicos, com o objetivo de retratar na literatura brasileira o real Brasil da época. E esse foi o nosso aulão sobre o pré-modernismo. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido muito com nós. Ali embaixo a gente vai deixar o link na bio de um mapa mental sobre todo esse conteúdo.
E é isso, esse foi o vídeo de E hoje. se inscreva no canal e deixa o like. É isso aí, gurizada. É isso, Tamo fazer mais junto, até a conteúdos assim. próxima. Até mais!